Né, Raquel? Opa. Bora lá? Bora, já tá gravando. Você é o cara Ah, já tá gravando? Já, Ah, eu já botei pra gravar ali, Você já é o tá cara gravando. mais pica que tem do DNS. Ele é pica. Aham. Gravava o Jornal Nacional. O Jornal Nacional está um pouco abaixo do PrismaCast, entendeu? Pouca coisa. Coisa, né? Cada numa- política, numa né? Os caras se curva. envolveram na política e Entendi. aí caíram em umas posições. Aí a gente conseguiu. Hoje em dia entrar, tá o entendi. PrismaCast, PrismaCast tá aí fera, o mano. cara que copiou o nome do PrismaCast colocou Primo Rico. Primo Rico. E- Entendi. O cara que fez. E Entendi. aí, e aí depois o Jornal Depois Nacional. no Jornal Nacional. Em Entendi. mídias estamos aí nesse palio. Entendi. Fala galera! Tudo bem? Estamos aí começando o nosso segundo podcast do BN Prisma, o nosso PrismaCast. Hoje estamos aqui com o nosso querido amigo e parceiro Saulo Barbosa da F17, é o nosso arquitetão. E hoje está aqui do meu lado, como entrevistadora interina, a nossa querida amiga Carla. Fala um pouquinho. Obrigado. Pipi, Obrigado. Torre Regina. Eu sabia que vinha o apelido. Eu senti que o. Segurou para não falar, É. viu, Carla? Eu vi que o Aule Não segurou. segurou. Mas gratidão, mesmo assumindo interino, o importante, como eu falei agora há pouco, o importante é a gente estar sempre nas mídias. Então sempre meu nome é lembrado, né? Eu não sou convidada de início, mas eu tô sempre aí Tá sempre nas junto. né? Só uma observação. Faltou o nosso... Opa, faltou o nosso high five, velho. High five. É Que isso da outra aí. vez eu fiquei panguando ali olhando pra câmera e o Aule ficou meia hora assim, aí eu falei, opa. Aí ela falou, e aí? E aproveitando, vamos lá, vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores do nosso segundo episódio. Gostaria aqui de agradecer o nosso Guilherme da Gelan. Guilherme da Gelan é a Gelan Construtora. Você está precisando construir ou reformar a sua casa ou apartamento? Faz o projeto com o Saulo e depois Guilherme da Gelan. E na sequência, Casa e Arte com o Laércio, móveis planejados de acordo com o seu gosto e seu bolso. E também para cuidar de todos os resíduos da obra, temos aí o nosso amigo querido Renan Reis da Reis Caçambas. E se você tem aí também um supermercado, está precisando de destinar os seus resíduos da sua indústria, do seu supermercado, Renan da Reis Caçambas. Segurança do Trabalho e Medicina, STH Engenharia. É isso aí, Saulo! Boa. Ô, Saulo, que legal, cara, te receber aqui. Agora do outro lado da mesa, né, meu? Tô até desacostumado aqui. Agora eu entendi por que ele chamou eu e não chamou outra mulher. Porque Ah. aí fica mais Equilibrado, né? equilibrado. E aí, Saulito? Então vamos lá, cara. Vamos lá. A gente está hoje curioso para saber aí a sua trajetória, né? Como é que você chegou até onde você está hoje, esse arquiteto maravilhoso que faz obras magníficas, casas maravilhosas, prédios Amém. maravilhosos. E a gente está aqui curioso hoje para saber, conhecer um pouco mais da F17, conhecer um pouco mais do Saulo, da sua trajetória aí. Você começou como, Saulo? Você é de Mogi mesmo? Você é mogiano ou não? Bora lá. Fala, galera. Arquitetão Saulo, F17 Arquitetura. Vamos lá. Cara, sou de Mogi, nascido e criado em Mogi das Cruzes. Quantos anos já, Sal? 40 anos, olha que beleza, com essa cara jovem. Tem que pintar o cabelo um pouquinho, né, pra parecer Você tá mais de velho. branco? Mas estamos aí na luta já, graças a Deus, a F17 é um sonho realizado, que eu nem imaginei que teria esse nome. E vou contar pra vocês um pouquinho como é que foi a minha história, né? Assim, desde criança eu gostava de desenhar, mas confesso que eu nunca fui bom de desenho à mão. Mas fazia lá uns rabiscos e tal. Meu irmão desenhava muito bem, meu irmão fez curso de desenho, tudo. Mas eu gostava de obra, gostava de ver assim, construção. E eu lembro que meu pai, antes de casar com minha mãe, tinha comprado um terreno na praia. E daí eles casaram, tiveram filho, nananã. Quando eu tinha por volta de 7, 8 anos, meu pai decidiu, eu vou construir essa casa. E daí naquela época, né, arquiteto não era tão acessível como é hoje. Minha família sempre foi classe média, né? E então não tinha condições de contratar um arquiteto para ir lá fazer o projeto da casa. Vocês devem lembrar disso. Antigamente, nas bancas de jornais, vendiam aquelas revistas com plantas de casa.
casa neoclássica, casa com arco, casa assim, a sala fulana. Aham. E meu pai e minha mãe começaram a comprar um monte dessas revistas pra gente ir olhando, folheando, escolhendo como que seria essa casa da praia, né? A planta dessa casa. Então eu aí... não tive acesso a essas revistas, mas acompanhei pelo Google agora recentemente que existiu essas revistas, né? Isso. Mas na sua época Eu não confesso tinha... que lá no interior eu não. Ah, Lá mal chegava o jornal, imagina a revista, cara. Eu como sou mais nova que o Saulo, capaz, mas é. aí o que você fez? Pegou essa É, revista coisa e foi de montando. 40 anos atrás e tal. Meus pais começaram a comprar essas revistas, a gente ia folheando, e foi uma época gostosa, que era de reunião de família, ó, vamos escolher, vamos ver como é que é a planta da casa, assim, assado, o terreno mede tanto por tanto. E na verdade, com essas revistas foi o meu primeiro contato com o projeto, vai. Então eu olhava aquilo, e engraçado que eu já assimilei. O desenho 2D, né, eu olhava a planta, eu já conseguia entender. Falei, pô, aqui é a sala, aqui é o quarto. Aquilo aqui foi é... te encantando. Aquilo foi me encantando, pô, a parede, isso aqui é uma porta, tal, a janela, e eu fui tomando gosto. E continuava observando obras, tal. Quando eu me formei daí no colégio, na época, meu pai estava uma situação financeira bem difícil, né? E meu pai chegou assim e falou, ó, não tem dinheiro para pagar sua faculdade. Isso eu tinha 17 anos. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos. 3 irmãos. Sou o caçula de 4 irmãos. Ah, né? legal. E daí, eu lembro pro meu pai e falou assim, ó, não, cara, infelizmente não tem dinheiro pra pagar a sua faculdade, você precisa começar a trabalhar, não sei o que, né. Minto, isso foi um pouco antes, eu tinha 16 anos, aí meu primeiro emprego, eu fui pacoteiro de supermercado, Olha que lá legal. no Mogiano, ali perto do Senai, né, foi ali, fiquei uma semana, e daí saí de lá, trabalhei ali, ganhei uns trocadinhos, puta, as senhorinhas eram as mais boazinhas, davam um bom trocado, ia lá, levava sacolinha, no carro. colocava no carro e tal. E nesse meio tempo eu estava estudando para fazer vestibulinho no ET, porque como eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, falei, bom, vou fazer um curso técnico, o curso técnico é de graça e tal. E eu sempre morei em frente ao ET, então era muito próximo, né? Meus pais sempre moraram lá. E daí, um ano eu tentei para eletrônica, eu acho, mecatrônica, que era um curso super disputado e não consegui passar na primeira vez. Antigamente era muito disputado, Muito disputado. Porque assim, você mal saía de lá, as empresas já estavam contratando, Sim. então era um curso muito disputado, né? E na época eu nem sabia, olha que louco, eu não sabia que tinha edificações lá. Aí como eu não passei a primeira vez, depois eu fui descobrir que lá tinha edificações, eu fui estudar o que era edificações, eu falei, pô, meu negócio de obra. É isso que Cara, eu quero. tipo, é uma mini engenharia. Falei, pô, bacana, é isso que eu vou fazer. E daí eu tentei de novo, nessa época eu tava trabalhando no supermercado, e daí eu passei edificações, só que era tarde. Eu falei, bom, então eu vou ter que sair do supermercado para estudar, então foi o que aconteceu. Aí era curso técnico de 1 ano e meio. Quando terminou o curso técnico, cara, meu sonho era ser engenheiro, nem era tipo Ser arquitetura. arquiteto. Falei, não, eu quero ser engenheiro e tal. E daí terminou o curso técnico, consegui uma vaga de estágio na antiga construtora Marcil, que era uma construtora que tinha aqui em Mogi. Marcil, lembro. E eu fui trabalhar em obra. Então eu tive a sorte de fui estagiar em obra. E o meu primeiro estágio foi num condomínio Espanha. Um condomínio grande que tem ali atrás do ginásio municipal. Sei. Onde o basquete treinava. Sei. Conjunto ali de 10 prédios. Então aquela obra, eu participei de toda aquela obra. Olha que legal, cara. E o cara, ali pra mim foi o divisor de águas. Ali que fez surgir a arquitetura na minha vida. Por quê? Eu trabalhei ali acho que quase 2 anos, tal, na obra. E daí eu fui vivenciando uma obra. Cara, e era muito louco. Parecia que eu tava no Carandiru. Por que Carandiru? Porque eu tava construindo aqueles 10 prédios, né? Meu, era muito peão de obra. Era muita gente. Gente simples, gente de tudo quanto é nível. Tinha cara lá que era ex-presidiário, e eu era estagiário, então eu ia fazendo amizade com o pessoal. E você aprendeu com todos e trouxe tudo isso pra sua vida. Ouvi muita história, ouvi pessoas que realmente se converteram, Legal. pessoas que tinham sido presas. E os caras falavam, pô, eu fui preso porque, cara, infelizmente eu fiz uma besteira na minha vida. Eu matei, eu não sei o que, me arrependo, paguei. Tinha muito disso antes, né? Tinha. O pessoal acabava migrando muito pra construção civil. Hoje em dia tá bem diferente, É. né? A construção civil tá bem diferente. É. Mas antigamente tinha muito disso, né? Trabalho brutão. Tinha, mais que era trabalho braçal, braçal, e às vezes os caras. E assim, a construtora, na verdade, ela incorpora. Então ela ia subcontratando empreiteiros. E na verdade esses caras Eram das empreiteiras. funcionários das empreiteiras. Mas ali foi legal porque eu fui conhecendo outra realidade de vida. Que mesmo sendo classe média, cara, é muito diferente, né? Aí que você começa a valorizar as coisas que você tem quando você começa a ter contato com outras realidades. E daí, mas o interessante é que eu fui percebendo o seguinte: obra, gente, obra é uma maravilha.
tudo de problema acontece na obra. Então, 1 mais às 1 vezes, não é 2, eu costumo dizer na obra, é, 1 mais 1 nunca é Não é 2. dois. então, por exemplo, cara, às vezes chegava material errado na obra. Aí, às vezes, pô, o comprador lá do escritório da construtora fez o pedido errado. Não, alguma coisa caía na obra. Ah, não sei o que é da piscina. Alguma coisa caía na obra. Então, assim, os problemas da obra, às vezes, ele poderia ter até saído da obra, mas muitas vezes pegava questões administrativas, que às vezes o escritório comia bola. Só que chegava errado na obra, o cara do escritório fala, meu, resolve aí. Ah, resolve aí. Então eu falei assim, cara, a obra é muita treta. É muito B.O. para resolver. E então eu fui aprendendo, fui tendo essa dinâmica, e quando acabou essa obra, a Marsil, na época, não ia começar uma obra nova. Então, isso é legal, um detalhe, eu fazia parte de um grupo de 6 estagiários. Então era eu e mais 5. Quando terminou essa obra, uma construtora de São Paulo fez contato com o dono da Marsil na época e pediu indicação de um engenheiro, que esse cara de São Paulo, mas ele ia começar a construir uma obra em Mogi. E daí eles me indicaram, para minha surpresa. O engenheiro da obra me chamou e tal, relatou na época o que era, falou, ó, cara, pra gente aqui você foi o estagiário que mais se destacou, que mais se empenhou, que ajudou. Isso ainda você tava na edificações. Tinha terminado edificações, Tava já tinha ali terminado, ainda. mas Tá. eu ainda não tinha Não entrado tinha na entrado faculdade. arquitetura. Tá. Tava ali, foi o primeiro emprego que eu tava começando a ganhar uma graninha melhor. Que antes Isso você tava com quantos anos, mais ou menos? Isso eu tinha 17 para 18 anos. Ah, novo, né? Era Nessa novo. época, estagiário ainda... Ou ainda tem... É que, na verdade, hoje em dia, ele entra como o menor aprendiz. Né? Isso, mudou. Hoje seria mudou. o menor aprendiz. Isso, exatamente. E daí eles me indicaram, eu fui trabalhar nessa construtora, era uma construtora de Pinheiros, em São Paulo, mas era uma obra em Mogi. É uma obra que hoje, quando a gente vai ali em César, tem aquele chibata grande de esquina, é um Sei. prédio residencial que tem do Sei, lado. sei. É um prédio... Hoje, a outra unidade dele faz frente com o Traíra. Isso, exatamente, era aquele prédio. Aquela obra estava parada, aí um construtor de São Paulo comprou aquele prédio e precisava terminar a obra. E como o cara era de São Paulo, ele precisava ter um engenheiro, alguém de confiança. Alguém aqui para poder dar andamento na obra, porque Isso. o deslocamento, eu acho que hoje, apesar de ter muito carro, hoje ainda é mais fácil, né? Antigamente você se deslocar de São Paulo para o interior, né? A distância era muito complicada. Isso. E daí, esse dono dessa consultora chama Luiz Fernando, espanhol, aprendi muito com esse engenheiro. Foi assim, um cara, tive um relacionamento bem turbulento com ele, mas enfim, ele era amigo do saudoso Zezé, que era um dos sócios da antiga consultora Marsil. Aí o Zezé me indicou pra ele e eu fui trabalhar pra esse cara. Ele sempre se chamava LFI Engenharia, que era Luiz Fernando, eu não lembro agora do que era. Aí o escritório dele era lá na Pompeia e a obra em Mogi. Então, e de novo eu fui trabalhar numa outra obra que eu era engenheiro da obra. Só que tipo, já tinha subido um cargo aqui, eu era o cara responsável pela obra. Você era estagiário e foi seu responsável. Isso, aí na Marcel eu era estagiário, lá eu já tinha me formado, então eu já tinha o CREA. No curso técnico você Sim, tem CREA. Você tem o CREA. Até 4 pavimentos, né? que você E pode até falar. 4 pavimentos, uma obra de até 90 metros quadrados, eu podia tem ser umas coisas responsável. assim. Legal. Ele era o responsável pela obra, só que eu era o engenheiro ali que comandava a obra. Legal. Então, aí já foi trabalho com carteira assinada, registrado como técnico em edificações, e eu lá me achando, sou técnico, sou engenheiro, com CREA, vou dar carteirada. E, de novo, aprendi muito. Ele cuidava... tava achando que ele tinha 1,90 m. Não, e você falou uma coisa que era engraçado. Às vezes chegavam os fornecedores lá, né? Entrega de material, empreiteiro. Quem que é o responsável pela obra? Quem que é o responsável? Saía eu. Olha, eu tenho essa altura, acho que desde os 14, 15 anos, tá, pessoal? Então, 1,62 m, 63 m. Então eu chegava lá... 1,42 m. Não. Aí chegava lá com o capacetinho assim, só que, meu, eu era muito mais novo, né? Eu já tinha cabelo branco, eu tinha uns fios perdidos, assim, né? Mas muito pouco, já tinha. Comecei a ter cabelo branco, acho que com 16, 17 anos eu comecei a ter. É meio que genético isso, meu irmão também começou a ter cedo. Enfim, eu lá com o capacetinho, mas nessa época eu queria ter mais, porque eu tinha, e eu não sei, não tinha tanta barba como eu tenho hoje, então eu tinha muita cara de moleque. Pra passar uma credibilidade, E né? eu precisava que os caras me respeitassem mais. Então eu falei assim, pô, como é Já que não eu tinha faço? tamanho. E daí, não sei se vocês já ouviram aquela história. Tem uma lenda urbana que diz assim, quando nasce um fio de cabelo, se você tirar, nasce 3. É uma lenda isso. Mas você fez direitinho, né? Conheço isso. Um dia Ele eu fez saí do direitinho. banho, fiquei olhando assim e falei, mano, preciso ter mais fio de cabelo branco, velho. Tinha uma época que eu pegava a pinça e ficava arrancando os fios que eu tinha. Eu falei assim, não, porque agora vai nascer mais. Porque eu preciso parecer mais velho.
Aí na época eu tinha assim aqueles bigodinhos meio latino, assim, eu deixava o bigodinho crescer. Porque é muito louco isso, né? Eu com Bigodinho de leite. 18 anos, né? Porque eu tinha 17 para 18 anos, cara, eu precisava parecer mais velho, as pessoas, as pessoas precisam me respeitar mais e tal. Então eu ficava forjando essas coisas, deixava o bigodinho e tal. E beleza, e fui tocando, foi uma obra que eu aprendi muito, terminei essa obra pra ele. Só que nessa época eu não tinha carro, né? Tava tirando carta e eu lembro que eu saía da minha casa, morava ali perto do Et, ia trabalhar de bike. E até César de bike. E foi uma história bem bacana que às vezes aí o Luiz Fernando me ligava. Cara, eu queria morrer com isso. Tipo, sexta-feira, semana toda, esse cara me ligava todo dia, 7 horas da manhã. Eu chegava na obra, o telefone tava gritando lá do escritório, aquele escritório de madeirite e tal. Você ia falar celular, mas nessa época não existia. Não existia, lembrei agora, cara, o telefone era fax. Era fax, então assim, chegava os pedidos de compra, eu passava via fax pro escritório pra conferir, o cara me mandava. Olha, anota-me o fax. Cara, assim, umas coisas muito loucas. Então chegava todo dia às 7 horas da manhã, era o Luiz Fernando me ligando, Saulo, como é que tá a obra aí, não sei o que, não sei o que. Até existia celular, cara, mas era aqueles tijolão. Não, tipo, eu acho que nessa analógico. época era bip, não era bip, não? Eu acho que eu já Depois veio o tinha. celular. Cara, era caro pra valer. né? Era muito caro. Era Desse muito caro. tamanho, você abria a Não, anteninha pra poder anteninha. falar. Tinha, nessa época tinha, porque eu lembro que o meu primeiro celular eu comprei trabalhando nessa empresa. Ah, tá. E eu me senti o máximo que eu comprei um StarTAC seminovo. Pela idade Lembra? nossa aí, E eu acho que é mesmo. Start- Porque e quando eu mudei pra colocava na Mogi já cintura. tava começando. Tipo, meu, saiu o StarTAC, analógico, é. eu me achava. Nossa, eu tenho StarTAC Motorola. Ó, colocava na cintura. Ficava Quase lá, do tamanho dele. ficava me achando. Se você colocasse a camiseta pra cima, você não sabia se tava armado ou se era celular. Cara, aí assim, quer ver que top? Aí chegava sexta-feira, às vezes o Luiz Fernando me ligava assim, meio-dia. Saulo, eu quero você aqui no escritório 3 horas da tarde. Isso é uma sexta-feira. Não, Luiz, mas eu tô... Não, vem aqui que eu preciso falar com você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, eu tava em Mogi, em César de Souza. Não tinha carro. Olha o rolê que eu tinha que fazer. Eu tinha que sair correndo da obra, pegava a minha bike, cara, ia até a estação, às vezes deixava lá amarrada, ou ia até a minha casa, deixava a bike em casa, corria pra estação, pegava o trem. Cara, ia de trem até a Luz, da Luz pegava o metrô, descia no Sumaré, porque ele ficava na Pompeia, era na Rua Pinagés. Voltamos aqui. Fala aí Caiu, quando puder. peraí. Você fala Ah, aí já quando tá puder. gravando. Tá Tá gravando? gravando? Tá. Vamos lá, voltamos. Vamos lá, voltamos. 1, 2, Estamos na 3. rua Pinagés. Então, galera, aí tava subindo na Rua Pinagés, cheguei lá no escritório, cara, suado, cansado, o cara me deu, o Luiz Fernando me deu chá de cadeira de 1h30. Filha da mãe. Tipo, o cara foi me atender e eu assim, olhando no horário. Cara, preciso voltar pra Mogi, cara, preciso voltar pra Mogi. Já fiquei imaginando a Sé, o metrô, não sei o quê. 6 horas da tarde o cara resolve me atender. Aí eu, Saulo, vem aqui, tudo bom? Dananana. Aí eu sento lá na sala dele. Oi, Saulo, tudo bem? Ô, Luiz, tudo bom? Então, sabe o que é, Saulo? Eu queria falar com você. Queria saber como é que tá a obra. Aí na hora, assim, passou na minha cabeça e falei, mano, agora eu tenho celular, eu tenho StarTAC. Pô, o cara podia me ligar via fax. Eu não acredito que o cara fez eu dar esse rolê pra chegar lá. Ele assim, queria saber como é que tá a obra. Ah, Luiz, tá bacana, a gente Aquela fez frase isso. assim, né? Mais uma reunião que poderia ser enviada um e-mail. Meu Deus do céu, Carla do céu. Aí fiquei conversando com o cara, ele era um cara assim, ele tinha um domínio de engenharia, gente, absurdo. Realmente eu aprendi muito com esse cara, sobre obra, engenharia, mas ele era meio pirado da cabeça. Ele andava armado, porque ele trabalhava pra polícia científica, ele fazia laudo, perícia. Ele brigava com os caras na obra, ele já tinha brigado com um peão mesmo no braço na obra. Louco, cara. Ele tinha ameaça de morte, o cara era biruta. O cara era super agitado, biruta, mas muito inteligente, muito crânio. O cara dava aula na USP, era ferrado. Então assim, foi um cara que eu aprendi muito. Mas esse cara também, ele me ensinou e me desgastou. Isso eu contei uma vez. Na verdade, esse episódio aconteceram várias vezes. Ele me chamava lá e nunca era pra nada, assim, conversinha boba. Ai, como é que tá a obra? Não sei o que. Ele tava carente de te ligar e falava, vinha. Tipo isso. E eu fui aprendendo, né? Trabalhei com ele quase 2 anos. Só que passado 1 ano, eu comecei a não querer mais aquilo, né? Tava um pouco injuriado com obra, muito problema, e ele me apurrinhando. Eu falei, cara, eu quero fazer outra coisa da minha vida. E daí eu comecei a distribuir currículo em várias agências, em Mogi. E comecei a estudar e tal, enfim. E daí eu tinha entrado na faculdade. Não falei pra vocês, mas daí nesse meio tempo eu já tava no primeiro ano de arquitetura. E eu decidi fazer arquitetura. Fiz Brás Cubas, depois fui pro MC. Lembra que eu queria ser engenheiro. Só que, engraçado, né, a vida. Eu fui trabalhando tanto em obra
que no começo eu fui meio que pegando um ranço meio de obra. Eu falei, cara, você é louco, engenheiro sofre demais, é só chibatada, é só BO, é só isso, é só aquilo. Eu falei, quer saber? Eu gosto de obra. Eu também gosto de desenho, eu não desenho bem à mão, mas eu posso aprender, ué. Eu falei, cara, eu não quero mais saber de engenharia, não, vou fazer arquitetura. E daí fiz vestibular, passei na Brás Cubas e comecei arquitetura. Aí nesse meio tempo, estava lá trabalhando com o Luiz Fernando. Passado quase 2 anos que eu estava lá, aí essa obra terminou, a Marsil começou uma outra obra. Marsil me chamou de volta. Aí eu voltei para Marsil, já como estagiário de arquitetura, ajudei eles no novo empreendimento. E daí nessa parte eu já não ficava mais em obra, eu ficava no escritório. Eu fazia o orçamento e ajudava Já foi a parte de promovido. projetos. Fui promovido. Promovido. Aí já ficava mais em escritório. Falei, meu, não quero mais saber de obra, tá louco, obra é muito BO. E daí, nesse meio tempo, um dia me liga uma pessoa de uma agência. Olha, o seu currículo fez... Meu, já tinha até esquecido que eu tinha deixado lá os currículos. Aí um dia uma pessoa me ligou e falou, tem uma empresa assim, assim, assado, contratando, Formline, não sei o quê. Você pode ir lá fazer entrevista em Suzano. Falei, Formline? Falei, cara, posso? Eu era jovem, tinha 19, tava quase fazendo 20 anos. Falei, posso, vamos lá, vamos ver o que é. E daí que a Fórmica entrou na minha vida, assim, caí de paraquedas. Nem sabia o que era Fórmica, cheguei lá para fazer entrevista, 2 pessoas me entrevistaram, a Silvana e o Márcio e tal. E, cara, eles gostaram pra caramba de mim e tal, e eu nem imaginava o que era pra fazer. Eles explicaram, não, que é pra trabalhar com vendas. Eu falei, vendas? Cara, mas eu acho que eu nem sei vender. Puta, eu sou arquiteto, vim de obra, eu vou ser vendedor. Mas, meu, quando a gente é estudante, universitário, a gente é tudo duro, né, meu? Chega no intervalo, você faz a vaquinha ali, junta 3 moedas pra comprar uma cerveja, pra fazer ali uma plotagem. Na época, né, já tava na arquitetura, tinha que plotar algumas coisas. Então, eu falei, onde paga mais eu vou, onde paga mais eu vou. E daí eu passei por todo o processo de entrevista e fui aceito. Fui aceito e entrei na Fórmica. E daí fui descobrindo o que era a Fórmica, aquele laminado, que tinha lá na cozinha da casa da avó e tal, não sei o quê. Só que era focado em construção civil. Então os produtos que a gente trabalhava lá era revestimento de parede, revestimento de piso, fachada, divisória sanitária. Comecei lá como estagiário. Aí você se sentiu confortável, porque era um produto que já podia utilizar na obra, né? Exatamente. Aí não, tinha um link com a obra e tal. E ali, essa eu costumo dizer assim, que eu tive alguns padrinhos na minha vida, né? Por exemplo, a Silvana, ela foi uma das madrinhas na minha vida, porque ela viu uma coisa, ela viu esse potencial comercial em mim que eu sinceramente achei que não tinha. Falou, não, meu, você falou muito bem na entrevista e tal. E daí ela começou a me treinar. Né, eu era estagiário dela, me levava em algumas visitas, me levava em algumas obras. E como que era o trabalho, né? Então, assim, como é que uma indústria vende? Eu entrei na parte de vendas, mas como é que a Fórmica chega vendendo uma obra? Então, assim, né, ela que era gerente na época, a gente tem que primeiro visitar o escritório de arquitetura, mostrar para o arquiteto o leque de produtos, falar, eu tenho esses produtos. Aí o arquiteto vai gostar ou não, ele vai pegar aquele produto, vai especificar num projeto que ele está fazendo. É quase que aquele pessoal que vende remédio, que é propagandista de remédio. Isso, cara, exatamente. Vai nessa linha. É uma venda promocional e é trabalho de formiguinha. Aí o arquiteto colocou no projeto, esse projeto uma hora vai para uma construtora que vai executar a obra. A construtora viu lá no projeto o produto especificado, vai ligar para a fábrica indica o representante comercial. O representante comercial vai lá, vende o produto para essa obra, e daí depois a gente vai, aí indica também a instalação, a gente vai acompanhando a instalação, terminou a obra, vai lá, fotografa, faz portfólio, põe no catálogo da empresa. Bem resumido é assim. Então eu comecei a entender esse universo. E daí o mais interessante foi o seguinte, né? Uma coisa que eu nunca passou na minha cabeça, assim. Laminado, Fórmica é uma marca, tipo Sim. Bombril, Gillette, o produto é laminado melamínico, porque ele é a base de resina melamínica e tal. O produto em si, ele não era um produto barato. Então, olha que louco isso. Só grandes obras compravam. Era um produto de alto padrão. Então, por exemplo, as obras que a gente vendia, né, que a empresa vendia na época, por exemplo, aeroporto, shopping center, Tinha um nicho específico. estádio, muito específico. Obras residenciais utilizavam Fórmica? Sim, geralmente nas cozinhas, banheiro, piso de sala, mas eram obras residenciais de altíssimo padrão. Entendi. Então sempre foi o nível classe A. Por conta de ser esse nível de cliente, os arquitetos que a gente ia visitar também eram os arquitetos top. Então você pegava, e é um produto que não vendia aqui na região do Alto Tietê. Então quem eram os clientes? Onde estavam? São Paulo capital, interior, e depois as capitais dos outros estados.
Então eu comecei como estagiário e depois Vivia viajando, eu então. vivia viajando. E legal que você não saiu de dentro da obra, né? Não. Por quanto mais que tempo você você foi ficou? para a indústria, mas você ainda visitava... Me tava enfiei dentro da mais obra. na obra. E o Ah, mais legal. interessante, eu fiquei lá 12 para 13 anos. E o mais Você interessante, entrou estagiário e saiu gerente de vendas. entrei estagiário, virei especificador, coordenador, supervisor, gerente de vendas, gerente nacional de vendas, Legal. gerente de vendas, especificação técnica, né, que foi o último cargo que eu tinha lá, eu ocupava duas gerências. E com isso, eu acabei visitando o Brasil todo praticamente. Eu vi a obra de tudo quanto é tipo, hospital, aeroporto, estádio, grandes empreendimentos assim, cara, super chiques, luxuosos, de altíssimo padrão. E também visitei arquitetos desse nível. Então, por exemplo, passou pela minha mão, eu vi projeto do Ciro Libanês, Albert Einstein, 9 de Julho, Olha que legal. Shopping Cidade Jardim, Shopping Guatemi, obras do Oscar Niemeyer, várias eu vi. Visitei o escritório do Oscar Niemeyer no Rio de Janeiro, visitei o escritório do Rui Otaki em São Paulo, conheci o Rui Otaki, que são arquitetos mais famosos desse meio. Então, assim, pela Fórmica, eu Você atingi... fez uma outra faculdade. Justamente, eu aprendi muito mais do que a faculdade. É porque você Quando teve você a se formou, faculdade. você se formou dentro da Fórmica, você estava na Fórmica. Sim, É, tava então na ele Fórmica. fez duas faculdades. Ele fez a faculdade prática, né? Isso, para aprender a projetar e tal. Desculpa, a teórica, né? Que você fez na faculdade, teve o BC e o MC. Mas a prática, quem te trouxe ali, é o profissionalismo e o conhecimento Os contatos dia a com projetos dia. diversos. Sim. Né? E aí, assim, altíssimo nível, né? E outra, você teve, pelo que você relata, você teve acesso aos seus ídolos, né? Sim, muitos escritórios, cara, que eu nem imaginava conhecer, eu conheci. Então, por exemplo, aí eu me comparava assim com os meus amigos de faculdade. Ah, fulano trabalhava no escritório tal, na consultora tal, outro trabalhava por conta. E eu trabalhava numa indústria, e às vezes a galera tirava sarro, você é vendedor, né? Porque arquiteto é meio estrela, né? Tudo meio fresco, você é vendedor. Eu já faço projeto, e eu não fazia projeto nessa época, eu nunca projetei nada dentro da Fórmica. Mas olha que louco, eu vi projetos que essa galera jamais imaginou ver, É isso. como eu falei. Eu vi projeto de hospital, Oscar Rede Sara, Niemeyer, Goethe. Cheque, projeto de Oscar Niemeyer. Você teve acesso que quem se formou e foi fazer o projeto, talvez, mesmo tendo, sei lá, 20 anos de arquitetura, jamais vai ter acesso. Até se for pesquisar no Google, cara, eu vi a prancha do Oscar Niemeyer. Onde que você vai achar isso? Você não acha nem no Google. Então, por exemplo, chegou num ponto que eu sabia como que a pessoa fazia um hospital. Eu entendia, porque eu precisava do projeto para fazer orçamento. Eu entendia como era feito uma ampliação, por exemplo, Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, uma das últimas obras que eu participei, da OAS. Todo aquele terminal novo, eu tinha aquele projeto todo na cabeça, porque eu vendi muito produto ali. Então, shopping center, estádio de futebol, as reformas da Copa, quase todos os estádios nós vendemos, eu participei da obra. Então, muita coisa ali eu aprendi como se fazia, mesmo eu não fazendo. Mas eu tinha que estudar o projeto. É isso que eu ia falar. Você não foi você que desenhou, mas Exato. como você fazia parte de toda a parte técnica, né, para Exato. poder fornecer o produto, você não fornece um produto assim, então, Não. top, é Teve- isso aqui. Teve acesso a um conteúdo Isso, super isso. diferenciado. né? E daí depois de vender, vai começar a executar a obra. Como é que instala isso? Então eu participava de reuniões em obras, discutindo com a engenharia, soluções técnicas. Que legal. Então realmente para mim, isso foi uma bagagem, cara, monstruosa. E daí o que aconteceu? Então a vida, ali minha carreira deu uma acelerada muito grande, né? Eu senti E o isso. empreendedorismo, quando chegou? Então, foi aí que eu vou. Esse ponto que eu vou falar agora. Cara, final de 2014, quando deu aqueles rolo político, Lava Jato. Começou lá, né? A Dilma foi reeleita, É. estourou a Lava Jato, ninguém conhecia a Lava Jato, estourou e começou a pipocar, prender aqueles donos de construtoras na época. É. Foi aí que você OAS, decidiu a meta da sua O vida. da Brecht, não. O que aconteceu ali? Alguns daqueles caras que tinham sido presos, eu já tinha participado de reuniões com eles. Puta. Porque as maiores obras, quem fazia Sim, as maiores obras? Era o Odebrecht. Odebrecht, o AS, a Nath Sim. Gutierrez. Então, Construbase, Chain, Cury. Chain chegou a fechar. Já fechou, né? Eu trabalhava na ampliação do Ciro Mendes Libanês, Mendes Júnior. Tava lá na ampliação do Ciro Libanês, era a Chain com a Método, construtora Método, e a Chain quebrou. Então assim, quando começou a estourar, prender aqueles donos de empreiteira e o mercado caindo, cara, me acendeu uma lâmpada. Falei assim, vou perder meu emprego. Por quê? Uma conta bem óbvia. Eu era funcionário, eu já tinha um cargo de 2 gerências, tinha um salário relativamente alto pelo tempo de empresa, já estava chegando aos 12, 13 anos de empresa.
E começou a prender a galera, começou a parar as obras, as vendas começaram a cair. Falei, cara... Cai o resultado, a culpa é do não vai gerente ter mesmo. milagre, não sei até quando eu vou me sustentar. E nessa época eu cheguei, já tava com a Carol, a gente ia namorar, falei, Carol, eles vão me mandar embora. Aí eu comecei a articular, a pensar em outros caminhos e tal. Um pouco antes disso, em 2011, eu fui fazer uma MBA de gestão empresarial na FGV. Porque como eu tinha cargo de gerência, eu precisava ter noção de como Fez administrar. aqui em Mogi? Fiz em Mogi. Eu fiz na de São José. Na de De São gestão José? comercial. Muito boa. Muito gente. boa. Eu também gostei, aprendi muito lá. Então, em 2011, quando eu tinha sido promovido a gerente, eu só tinha um curso de arquitetura. Falei, cara, mas agora eu sou gerente, eu discuto com o cara da contabilidade, com o financeiro, com o cara da expedição. Eu trabalhava numa fábrica. Também. Falei, meu, eu preciso melhorar meu conhecimento gerencial. Aí eu fui fazer FGV. Aí, quando eu estava na FGV em 2011, respondendo a sua pergunta, lá me despertou a ideia de um dia eu ter meu negócio. Falei, cara, por que eu não posso ter um negócio? Hoje eu estou nessa empresa, mas por que um dia eu não posso ter meu negócio? E daí eu comecei a estudar mais sobre empreendedorismo. Aí voltando a 2014, só abrir um parênteses. Voltando a 2014 eu durei. 2015, ainda com aquele rolo de eu sobrevivendo, vendendo para hospital, vendendo para hotel, eu segurei a onda, segurei o faturamento do meu departamento, não caiu. Só que outros departamentos da empresa caíram. Então, no geral, a venda da empresa caiu. E eu mostrava pro diretor, olha, apesar de toda a crise, eu tô mantendo, a gente tá crescendo um pouquinho e realmente estava. Aí, o que aconteceu? 2014 eu fiquei noivo da Carol, então nosso plano era casar em 2 anos, 2016, 2017. Cara, começo de 2016 eu vi uma casa pra comprar. Aí tipo passou. Como passou 2014, 2015 eu não tinha sido mandado embora. Eu tava mantendo o nível de venda. Eu falei, bom, acho que não vou me mandar embora. Cara, e a gente tava vendo e tal, de comprar uma casa, ia comprar uma casa antiga pra gente reformar. Eu ia era arquiteto e tal. E vamos tocar nossa vida. Cara, num dado momento, abril de 2016, eu tinha dado um cheque calção já pra imobiliária, pra reservar a casa, era de condomínio e tal. Os caras me mandam embora. Puta! Os caras me mandaram embora e eu assim, tipo, eu realmente não esperava. Aí quando eu fui demitido, eu não esperava porque eu já tinha relaxado. Passou o momento de susto, eu tava mais apreensivo antes. Agora eu não tava mais. Aí me mandaram embora, eu confesso que eu fiquei uns 15 dias assim, meio mal, meio na bad. Eu falei, cara, não acredito. Agora eu quero comprar casa, não sei o quê. Aí liguei pra imobiliário, falei, ó, desfaz o negócio, pô, me devolve o cheque se puder, porque pra mim vai fazer falta, era um cheque calção de 5 mil reais. A imobiliária não me devolveu o cheque, tomei com 5 mil. Eu falei, tudo bem, bola pra frente, tem mais Deus pra dar, né? Eu também uso essa bastante Do que o homem pra tirar. Eu sou muito católico, muito religioso, eu falei, cara, Deus sabe o que faz, vamos em frente. Os empurrões pra frente. Os empurrões pra frente. Só que tudo é uma questão de um ponto de vista. Sim. Até um pé na bunda te impulsiona. Sim. E daí, olha que louco. Aí tava o mercado ainda meio em crise da construção, como de 2016. Aí eu mandei e-mail pros meus clientes, na época, falar, pessoal, eu tô me desligando da empresa, né? Aí por surpresa, e até isso é bom que afagou meu ego, que tava meio machucado ali. Na hora que eu mandei o e-mail, tipo, fui mandado embora uma segunda-feira, na terça-feira eu preparei o e-mail, falei, pessoal, tô me desligando da empresa e tal. Cara, na terça-feira à tarde eu comecei a receber resposta, na quarta-feira eu tinha 4 convites para fazer entrevista em outras empresas. Uma delas era concorrente direta da Formica, o diretor falou, vem aqui, vamos conversar, vamos ver se a gente se alinha e tal. E depois eram mais 3 empresas, era uma de esquadria, lá de São Paulo, não sei o quê, e mais outras 2, uma de revestimento de piso e tal, do segmento ali de acabamento. E daí, foi daí que me deu um estalo. Nessa época eu tava com 33, 34 anos, eu não tinha casado, Até não tinha hoje filhos. você não casou. Não, estamos num momento de... Namorando. Paquerando. Estamos nos conhecendo. Estamos nos conhecendo. Noivo em 2014. Vai dormir no sofá, Carol. Vai pôr ele no sofá hoje, é o que ele tá falando. Aí tipo, caiu minha ficha. Realmente é o empurrão que te, sabe, é o chute que te põe pra frente. Eu fiquei pensando, aquelas noites de insônia, o que eu faço? Nossa, ontem eu tava desempregado, hoje já tenho 4 ofertas de emprego, cara, o que eu faço? E daí tocou o coração. Falei, pô, já aprendi tanta coisa, cara. Pô, vi tanto projeto, viajei pra tanto lugar, tanto conhecimento que eu consegui adquirir. Por que eu não ponho isso? Porque assim, qualquer empresa que eu fosse entrar, eu não ia entrar no cargo que eu tinha e também com o salário que eu tinha. Eu ia ter que começar de um ponto abaixo e vir garimpando de novo. Sim. Normal, todo mundo passa por isso. Falei, cara, por que já que eu vou fazer isso, por que eu não faço pra mim, ao invés de fazer pra mais alguém?
Porque daqui a 10 anos eu vou estar em outro cenário. Porque se eu começar de novo numa outra empresa, pode ser que mais 10, 15, 20 anos alguém de novo me manda embora, por N motivos. Sim. É. Só que eu não vou ter 30 e poucos, eu vou ter 50, eu já vou estar casado, com filho. Eu acho que só tenho que arriscar a hora e agora. Então eu tinha uma grana guardada que eu não tinha gastado, então não tinha esses compromissos de tipo família, filhos e tal, né? Que são mais responsabilidades. Falei, cara, eu acho que eu tenho que arriscar. O momento é agora. De alguma forma você estava confortável em arriscar. Isso, exatamente. Eu tinha esse certo conforto, vai entre aspas. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou abrir meu negócio. Respondi para essas 4 empresas, agradecendo. Tipo, com aquela dor no peito, o coração batendo forte. Será que eu tô cara, eu fazendo não vou ter certo? salário e tal. Eu falei, não, meu, é melhor eu me arrepender É. de algo que eu fiz. Dá tempo de você Exatamente. refazer a vida. Agora, do outro jeito, Exatamente. talvez você não tenha tempo de fazer o que você sempre... Foi justamente isso que eu sonhando. pensei, Áureo. É. Eu falei, cara, melhor arriscar agora do que depois. E se não der certo, não deu. Mas pelo menos eu tentei, cara. Porque se eu aceito o emprego agora, pode ser que lá na frente eu me arrependa. Eu fico, o e se? E o e se ele machuca demais. Ah, e se? Se eu tivesse tentado lá atrás, se eu tivesse feito... Porque quando você está no meio da sua trajetória ali como funcionário, né? É muito difícil você pegar, abrir mão dos benefícios, vou deixar plano de saúde, Exato. FGTS, férias, não sei o Exato. quê. E aí você fala, meu, eu vou começar do zero. É Exato. porque né? é o que eu falo, empreender no CNPJ do outro é muito mais confortável. Sim, você corre menos risco, né? O risco não é seu, na verdade. Você É corre seu. menos risco? Não tem risco. É, no máximo, se fizer uma cagada, É. pode ser que você seja mandado embora, mas... Tá, mas aí você vai muito empreender difícil no cortar esse CNPJ cordão, né? do- Cortar esse Isso, cordão. Agora Isso. hoje você chega e fala assim, olha, CNPJ é meu. Até todo mundo fala que eu tenho essa postura de dono da empresa, porque eu nunca pensei assim. Eu sempre empreendi no CNPJ do outro, mas como se o CNPJ fosse meu. Eu avalio todos os riscos. Talvez por isso que eu tenho essa postura. Mas é difícil você falar assim, olha, tantos anos de empresa e agora sou eu. Vou largar Vamos tudo. lá. É difícil, né? O que falou, cortar, então assim, Cortar. se eu não tivesse É uma virada sido de demitido, chave. se eu não tivesse me mandado embora, cara, talvez, com certeza, talvez não, com certeza. Você não estaria sendo entrevistado Você hoje. Não, eu já estaria aqui com vocês, cara, eu Olha estaria só. lá. Muito obrigado por ter demitido o Saulo. Valeu. É os pés da bunda pra frente. Porque, Nossa, cara, bunda. porque pesa, é o que você falou, é salário, É. é plano de saúde, é 13º, é a férias todo Exato. ano. Cara, eu estaria lá até hoje. Premiação, Premiação, bonificação. É sair Status. da zona de conforto. Saia da sua caixinha, né? Exatamente. E você já foi direto pro escritório de arquitetura? Então, Já aí eu montou decidi isso? abrir o escritório. Foi pro escritório Na mesmo. verdade, um pouco antes de 2014, eu e a Carol, a gente já fazia uns trabalhinhos bem amador. Aham. Mas sempre a gente começa, cara, um arquiteto, igual advogado, essas coisas. Sim, pô, você vai autônomo. fazendo parcerias, Não, né? você começa com a família, com o É. primo, com o tio, com o amigo. Então, por exemplo, 2014, 2015, a gente já fazia umas reforminhas de apartamento e tal. Só que como eu trabalhava na forma que eu viajava muito, e a Carol tinha trabalhado uma época em empresa, na Denver também, que é desde o mesmo grupo, depois ela saiu. E de uma época ela estava meio parada, ociosa. Ela ajudava a mãe dela, fazendo uns doces. Um beijo pra minha sogra, Cássia. Faz uns doces maravilhosos. Mas, Maravilhoso, Jesus, hein? se você quiser mandar, viu, Cássia, por favor. E daí começou a pintar, amigo pedindo, você é arquiteto, faz isso aqui pra mim, faz aquilo. Eu falava, Carol, Ela foi fazendo pequenos jobs pra compor vamos a começar renda. assim, ó. Eu tenho conhecimento, mas eu não tenho tempo porque eu viajo muito, trabalho e tal, eu consigo só de final de semana. Você não tem o conhecimento que eu tenho, mas você tem um tempo que eu não tenho. Então vamos juntar, foi daí que nasceu até a minha sociedade com ela. E foi Legal. assim, a gente começou a pegar uns trabalhos, Profissional e pra vida, né? profissional pra vida. E ela ficava na obra, ela fazia os projetinhos lá na casa dela, me mandava foto, e eu viajando, eu na fábrica, às vezes olhava, fazia os comentários, e a gente começou assim. Aí quando eu saí de fato, eu falei assim pra ela, isso era amador, não tinha CNPJ, não tinha nada. Eu falei assim, cara, agora a gente vai profissionalizar o nosso negócio. Vamos abrir nosso escritório. Tanto que na época chamava Arquideia Arquitetos. E daí como a gente ia fazer uns trampinhos, eu conheci o Rogério da LED. E olha que louco como é quântico e o universo ele põe no seu caminho. É. Exatamente. Um dia, aí como eu já estava fora da empresa, eu fui um dia durante a semana com a Carol na LED, que era para comprar umas lâmpadas para levar no apartamento de um cliente que a gente já estava fazendo. E daí foi lá que eu conheci o Rogério, até então eu não conheci o Rogério pessoalmente. E daí conheci o Rogério e a Kátia, que a gente só se falava por WhatsApp. E daí o Rogério perguntou, e aí, como é que tá a forma, cara? Você tá de folga hoje? O que aconteceu? E tal. Daí eu falei, não, fui demitido.
nananã. Aí você conta a tua história pra Contei ele. pra ele Aham. e tal. Ele, e agora o que você vai fazer? Eu falei, não, a gente tá começando o escritório de arquitetura, de fato eu vou oficializar, vou abrir CNPJ, vou formalizar, vai ficar sério, né? Mas ainda tá muito amador. Daí ele virou e falou assim pra mim, ah, legal, e cliente? Como é que você vai fazer pra arrumar cliente? Falei, cara, não sei, Deus vai dar um jeito. Aí ele virou e falou, isso era uma quarta-feira, ele virou e falou assim pra mim, você já ouviu falar do BNI? Pergunta master. A pergunta Você que é que... cliente? Já ouviu falar no Beni? Você que ainda não conhece o BNI, você se ouvir essa pergunta, não desperdice. Desperdício, cara. E eu já tinha ouvido falar porque alguns amigos em comum já frequentavam. Eu já até vi umas fotos no Facebook, Aham. mas não entendia direito o que era. Eu sabia que era uma reunião. Falei, ah, cara, já ouvi falar assim, uma reunião e tal. Né, então, pô, de empresários, né, você não quer lá conhecer? Falei, opa, quero, meu. Vamos lá, né? Cara, quem é o peido pra quem? O que é o peido pra quem já tá? Falei, meu, eu ferrado, precisando começar a empresa, perdido. Falei, vamos lá. Ó, mas sexta-feira às 6 horas da manhã, você acorda cedo? Falei, cara, eu acordava 3h30 da manhã pra ir pro aeroporto, pra viajar, virava noite em obras. Acho que não vou acordar. O que é umas 6 horas da manhã? E fui. E daí o mais louco, uma coisa que eu falo assim pra todo mundo que me pergunta. Cara, o BNI é assim, ele te pica, ou você se apaixona no primeiro minuto, ou você não quer saber. Então assim, vocês imaginem a minha situação. Eu trabalhava em área comercial, vendas e tal. Quando eu cheguei... de network. Vivia de network. Quando eu cheguei lá na sexta-feira, convidado da Kátia, do Rogério e tal, e a Carol foi comigo, Carol, vamos lá, vamos ver como é que é e tal. Quando eu entendi a dinâmica do BNI, eu via todos aqueles empresários, um agradecendo pro outro, um indicando negócio pro outro, e por exemplo, eu vi lá o Caçu pedindo indicações de consultoras que eu atendia. Olha Eu que conhecia comprador, dono. Eu olhei pra Você tinha esse network, né? eu tinha esse network. Eu olhei pra ela e falei assim, meu, a gente tem que entrar aqui. Esses caras vão ajudar a gente a levantar a nossa empresa. E eu tenho network, pô, eu trabalhei em São Paulo, eu trabalhei em vários estados do Brasil, eu conheço um monte de gente. Então, ali na hora eu já me apaixonei pelo BNI. E daí, na época, tinha saído um arquiteto, um outro arquiteto estava para entrar, que já era membro, que era nosso amigo de faculdade, a gente se conhecia. E daí, nesse dia que fui no BNI, esse arquiteto à noite me ligou. Ô, fulano, legal, e você lá no BNI, assim, assado e tal. Falou, você vai entrar? Eu falei, cara, quero entrar muito. Só que é o seguinte, eu acabei de sair da Fórmica e tal, tá muito amador, ainda vou abrir meu CNPJ, não tenho, vai demorar uns dias, né? Mas eu quero muito entrar, achei que a dinâmica ali é o que eu preciso. Aí ele falou assim pra mim, não, porque me chamaram, porque eu já estava lá numa cadeira, o antigo arquiteto saiu e perguntaram se eu não queria ser transferido. E eu acho que, cara, eu tô meio na dúvida e tal, daí eu falei, então faz o seguinte, eu já sabia que essa pessoa, ele já tinha CNPJ, ele tinha duas empresas, uma empresa e outra que era o escritório dele. Aí eu falei pra ele, cara, então faz o seguinte, vai você e tal, porque, meu, eu tô começando, eu me viro e tal. Aí ele falou, não, mas peraí, assim, como eu tenho duas empresas, eu não sei se eu vou dar conta de tudo. Vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar entrar junto. Eu falei, cara, você tá falando o quê? De sociedade? Você quer ser sócio? Por que não? Vamos sentar, vamos conversar e tal. Eu falei, beleza, pode ser, mas, cara, eu também já tenho um compromisso com a Carol. Eu não posso agora chegar e chutar ela. Não é justo. Comecei com ela. Então, assim, se você não se importar, vamos ser nós 3 sócios? Vamos. Então, beleza, vamos amadurecer. A gente amadureceu a conversa e, de fato, nós entramos. Aí nasceu a Trinos Arquitetura. Né? Lembra? Eu lembro. Lembro. Junho de 2000, eu saí da Fórmica em abril, maio eu fui na reunião, Isso. em junho a gente estava com a Trinos Arquitetura. Isso 16, porque 17, Isso 2016. 17 já tava... Aí essa sociedade durou 1 ano. Infelizmente, ou felizmente, eu respeito, acho que cada um tem seus focos, né? É o que a gente falou sobre energia, cada um estava vibrando de uma forma. Exato. E houve-se a ruptura necessária. Os pra 3 que não você estavam na seguiu. mesma energia. E eu até Você entendo, seguiu. porque ele tinha uma outra empresa. E às vezes a outra empresa eu tomava muito a atenção dele. E não vou mentir também, no começo, gente, o primeiro ano foi muito difícil, não entrava muito trabalho. Assim, toda a grana que eu tinha guardado, mais rescisão, desisti de comprar casa, conversei com a Carol, falei, a gente não vai casar agora, esquece, tem condições. Eu me investi na empresa e, puta, Carol, isso eu tiro o chapéu pra ela. Ela sempre entendeu, sempre me acompanhou em tudo, nunca reclamou, discordou, sempre vestiu a camisa. Tamo junto, tô no mesmo barco. É a Parceira sociedade mesmo. de realmente. Ok, Parceira vamos mesmo, lá. entendeu? Cara, que mulher é difícil, né? Às vezes chegar e falar isso pra mulher. Olha, eu sei que seu sonho, sei lá, casar, ter filho agora, comprar casa, cara, não vai rolar agora.
Porque o foco é a gente investir na empresa, beleza? Beleza. E ela vestiu a camisa e depois de um ano eu decidi romper a sociedade. Falei, cara, não dá, acho que a gente não tá na mesma vibração. Aí nasce a Não tá F17. entrando muita grana. E daí a gente rompeu. Eu continuei no BNI, ele acabou saindo, foi cuidar da empresa dele. Hoje não tenho mágoas, nada, a gente é amigo, tudo. E daí nasceu a F17. A gente quis criar uma empresa nova, Legal. né? É um nome novo, um CNPJ novo, uma nova energia, um novo lugar. Áureo Ferreira 17, que era em 2017. Foi quando ele me conheceu. Ah, E daí, entendi. A F17, o meu cunhado, né, irmão da Carol, chama Armando Francato. E ele nasceu dia 17 de dezembro, mesma data que o meu irmão. Então, tanto que no começo a gente ficava assim, ele ficava brincando, o nome dessa empresa é em homenagem a mim, não sei o quê, como é que nasceu o nome F17? Antes a gente tinha o Arquideia, a gente desistiu do Arquideia para abrir a Trinos, que eram 3 sócios. Sim. Terminou a Trinos, a gente queria criar uma marca. Né? A gente não queria, geralmente o pessoal põe sobrenome, né? Sim. Arquiteto e advogado faz muito isso. Isso. Primeiro, que o meu sobrenome com o dela não casava, não combinava em nada. Então, qual que é a nossa ideia? Falar assim, vamos criar um nome, uma marca, que se um dia der certo, bacana, a gente quiser vender, ou a gente quiser se afastar e dar chance lá, vai ser uma empresa, não vai depender só do Saulo e da Carol. A empresa vai ter um corpo, vai ter um time, não fica preso à nossa imagem. A empresa, se algum dia alguém quiser comprar, a gente pode vender sem grandes problemas. E daí a gente fez um brainstorm, então a gente queria letra com número. Aí entrou história de numerologia e tal, enfim. E daí a Carol, até a gente fazendo brainstorm, lá onde a Carol falou, F17. A gente fez as contas e deu o número que precisava dar. Né? 7-1 já é 8, 8 é a energia do dinheiro. Eu fui na numeróloga e tal, eu sei que não falava assim, tem que dar número 6, porque o número 6 é o número da criação, então o escritório de arquitetura, publicidade, tem que ter isso. E daí, a gente lá no brainstorm chegou a F17 e fez a conta, deu 6. Que na verdade, quando você soma tudo, F17 dá 15. E 1 mais 5, 5, 6. tem que sobrar um número só 6. É por isso que eu fiz 7, 1, 8. 8 é a energia do dinheiro, somando tudo também. Vocês têm 2 energias. Manjo tudo. E daí, não, eu também não muito, a cara manja mais. Acho que eu não quero que faça o meu não, vai que tá errado. E daí nessa F17, a gente gostou do nome, falou, cara, puta top, vai ser F17. Daí criamos logo, então a gente começou a trabalhar. E daí falar pra vocês o grande diferencial do BNI. E a gente tava lá no BNI, trabalhando, aí na sequência eu virei presidente do BNI. E o BNI, né, eu achava que minha vida não tava meio parada, meio estagnada, não tinha mais tanta ascensão como eu tive na Fórmica, assim, muito rápido. O BNI ele me trouxe outro tipo de ascensão. A visibilidade que o BNI traz é fantástica. A visibilidade na região. Porque assim, você perguntou no começo, Saulo, você é de Mogi, eu sou nascido e criado em Mogi há 40 anos. Só que como a vida toda, minha vida profissional, eu fiquei muito fora, viajando muito. Grandes obras, que Mogi não tem grandes obras. Eu era conhecido fora de Mogi, mas dentro de Mogi eu não era conhecido. Então o BNI, ele me trouxe essa visibilidade, né? Ser conhecido. E pense, em Mogi nós temos 2 faculdades de arquitetura. Cara, por ano, quantos arquitetos não se formam? Sim. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora EAD. Então, sei lá, atuantes deve ter, sei lá, 400 arquitetos. 400. Aí você vai peneirando tal, os relevantes, que realmente você vai lá, sempre vê a placa de tal profissional, você corta aí para uns 50. Aí o mais relevante ainda, você vai chegar nos 20 top of mind. Em 7 anos de BNI, cara, arrisco a dizer, modestamente, que a gente já tá dentro desses 50. Ah, tá, com Sem certeza. conhecer, eu não era conhecido. É só andar pelos condomínios aí que vê as placas da F17. Graças a Deus, graças a Sem Deus. dúvida. Sabe o que é engraçado? Assim, como é que chama aquele arquiteto que faz parte lá do seu grupo? Então já sabe O que baixinho. tem. Já sabe que tem um O arquiteto. arquitetão. Arquitetão. É famoso, Arquitetão. ficou famoso. Essa Arquitetão. marca ficou. O arquitetão do BNI. E é isso que o BNI traz. Ele traz uma visibilidade que mesmo que a pessoa não saiba o seu nome, ela vai te identificar pela tua imagem, porque a gente pulveriza isso nas fotos, Sim. pulveriza isso no nosso network. Então, ele te traz essa visibilidade. A pessoa talvez não saiba o teu nome, mas linka você àquela foto, aquela pessoa que... E o legal, Saulo, assim, eu também não tenho tanto contato assim, com grandes escritórios de arquitetura, mas uma das coisas que é legal, que quando a gente se conheceu, você me falou, é o seu trabalho em cima de plataforma BIM, né? Isso. Isso é um dos principais diferenciais. Isso é uma coisa que Hoje eu em dia aprendi. está começando as outras empresas já irem mais atrás disso, mas você é a primeira pessoa que eu conheci que já estava trabalhando já em cima
Foi. Da plataforma BIM, né? Esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive, que eu quis implantar no escritório, e todos os estagiários, todo o pessoal que passou, quem tem contato com os nossos projetos. Aí, de novo, modestamente falando, isso é verdade, Áureo. Todos os profissionais que pegam nossos projetos falam assim, cara, eu nunca vi um projeto assim em Mogi. E é fato. Não é porque você está na minha frente, quem me conhece sabe, eu já falei isso várias vezes. É um amigo nosso em comum, né, o David, Sim. posso falar o nome dele aqui tranquilamente. Ele pontua muito isso. Ele fala que assim, o projeto de vocês, ele é num nível de detalhe que ajuda muito. Sim. Para quem toca a obra com o projeto da F17, é realmente algo assim extraordinário. É o diferencial, Sim, né? diferencial. Sim, é o nosso diferencial. Então, assim, a gente gasta mais tempo, porque aquilo me vislumbrou, né? Detalhamento. O projeto tem que ter detalhe, porque uma coisa que eu sempre falo, obra, quem executa a obra, cara, você está na obra é execução. Você não pode tomar decisão. Se você chega numa obra, você começa a ter muita dúvida, questionamento, liga para fulano, liga para ciclano. Você tem dúvida para tomar uma decisão, cara, a falha está no projeto. Por isso que o cliente precisa fazer projeto. Porque o arquiteto, junto com o engenheiro calculista, eles vão resolver todos os problemas no projeto. Para a hora que o projeto está redondinho, aí sim, vai para a obra e você executa, né? Então, eu aprendi isso trabalhando com grandes escritórios, né? Eu via Você detalhamentos e aprendeu isso? detalhamentos. Uma pergunta, você aprendeu isso trabalhando com grandes escritórios? Ou você honra isso lá naquelas revistas quando você abria toda aquela planta e minuciosamente olhava tudo aquilo ali para fazer o terreno? Eu acho que é um pouco de tudo, cara. Um pouco de tudo, sabe por quê? Hoje, por exemplo, quem pega nosso projeto executivo, nossos cadernos pronto, eu falo, nós temos que entregar um produto, nosso produto é obra de arte. Eu acho que é um pouco de tudo isso, e talvez pelo fato de eu não ter, assim, como eu comentei, eu não tinha assim, um grande talento de fazer uma baita perspectiva à mão, desenhar super bem à mão, né? Mas, por outro lado, quando a gente vai para a entrega gráfica no software, eu quero usar tudo que o software pode me Você usa propiciar. todos os recursos. Então, cara, nossas apresentações, um projeto acabado com os detalhamentos, as linhas de chamada, o caderno com o sumário, sabe? Os renders, as imagens renderizadas, tudo a gente preza pela qualidade e excelência. Quando o cliente pega o nosso projeto, literalmente é nossa obra de arte, porque o arquiteto é um artista. Então, é isso que eu acabei de falar. Você honra a sua história, porque hoje eu, que não sou formada em arquitetura, pegar um projeto seu, eu vou olhar aquela planta, aquele projeto, como você olhava as revistas. Exatamente. Entendendo, né? Vamos dizer assim, tudo que eu quero e da forma que eu quero. Exatamente. Bacana. Então, é isso que eu aprendi, que eu levo pro pessoal do escritório e que, graças a Deus, tem dado muito certo. E o mais interessante, cara, como tinha um networking muito grande em São Paulo, quando eu comecei no BNI, publicando coisas de Facebook, Instagram, clientes meus de outros estados de São Paulo começaram a perguntar, o que é esse BNI? Coisas que às vezes a equipe do Prisma nem sabe, talvez vocês nem saibam. Mas, por exemplo, eu já indiquei amigos, membros em outros estados, outras cidades, que entraram em outros BNIs. Ex-clientes meus, Legal. amigos, que viam minhas postagens. Como eu falei, meu network sempre foi de fora, nunca foi tanto de dentro. É porque para quem aí está nos assistindo e não sabe, o BNI na verdade é uma organização mundial. Então tem relatos aí de membros aí, o próprio Vlad é um deles, outras pessoas Caçu, que já fizeram negócio inclusive fora do país, né? Sim. O Vlad Sim. há pouco tempo fez negócio fora do país. A dona Lúcia nas férias. Pessoal que usa muito a Oi? plataforma do BNI para se conectar, né? Que é o BNI Connect. Sim. E consegue se conectar com com outros parceiros e até mesmo com outros Sim. clientes fora do nosso grupo aqui local, né? Não tem fronteira, né? Não Por exemplo, tem. na época da pandemia eu assistia a reuniões do BNI, Estados Unidos, Índia. Portugal, Índia. Indonésia, lembra? O Sim. indonesiano Fez veio, palestra, legal. veio fazer Então- parte, veio visitar nosso grupo online. Eu lembro. Então, na pandemia, nós recebemos visita do mundo mundo inteiro no inteiro. Prisma. Ô Saulo, e assim, que cliente que é legal para você? Qual é existe um Nicho. nicho, que é o que a gente chama hoje em dia na mundo das startups, é muito comum o pessoal chamar de ICP. Qual que é o ICP. cliente ideal para você? Qual que é Vamos lá. que você mais busca? Cara, para mim, começar do básico, depois você mais específico, tá? Toda obra, alguém que vai construir qualquer obra, precisa ter um projeto. Né? Reformar também.
É obra. É obra. Obra Obra é nova, obra. reforma. Tá. Desde um lavabo, às vezes as pessoas, eu costumo escutar muito isso. Ah, porque você já arquiteta estrela. Eu falei, eu sou estrela? Pelo amor de Deus. Comecei ontem. Não, você não faz o lavabo da minha casa. Eu falei, cara, eu faço desde um lavabo, da casinha do cachorro que eu já fiz, até um galinheiro. Galinheiro. Capri, a gente tá fazendo um galinheiro agora, que é um projeto muito interessante. Cara, um galinheiro, ninguém dá nada. A gente teve que estudar muito para entender como se faz um galinheiro profissional, um capril para criação ali de ovelhas, cabras, Que legal. né? Então, cara, a gente faz qualquer tipo de projeto. É a necessidade do cliente. O que nos interessa hoje mais especificamente? Investidores. Investidores. Então aquele cara que quer construir uma casa para vender, quer fazer um prédio para locação, quer fazer Legal. um galpão, isso me interessa muito, porque geralmente é até um projeto que gira mais rápido, né? Porque às vezes o cara ele já tem um foco, eu quero fazer isso, a gente projeta, ele constrói, ele já passa para frente, vende, aluga. É isso. Mas também atendemos outro perfil de cliente. A pessoa quer fazer a casa para morar, a gente atende. Ah, eu quero abrir um restaurante, a gente também atende, né? O resumo é, eu preciso fazer uma obra antes de qualquer coisa. Planeje a sua obra. Projeto. Senão, Projeto não é nada mais primeiro do que que você fica, planejamento. você que faz aí obra na sua casa e não faz um projeto arquitetônico, pode ver que você nunca termina a sua obra. Exatamente. Vira uma igreja. Acaba. E Vira e a obra pública. tendência Fica de igual o você... Rodoanel. Igual o Rodoanel. Nunca acaba essa E a obra. tendência de você Esse é o Tarcísio, é o que gastar- acaba com o Calma. Rodoanel. Boa, essa é boa, hein? E o que você gasta é muito mais do Muito que mais. se você tivesse um É porque projeto. você coloca, vou colocar um revestimento. Né? Eu costumo dizer que segunda-feira é o pior dia da obra. É. Porque coloca um Nossa. revestimento, aí vai lá a sogra, o vizinho, Nossa. olha, putz, não gostei, ficou feio, não sei, aí manda arrancar. Tudo isso é porque não olhou direito o Porque não projeto. fez um Vai projeto. investir. mais Então, executado. Você que está precisando aí construir, reformar, é investidor, aqui ó, esse é o brabo. É o Posso? AF17. O arquitetão. Carol e o Saulo são Boa. as pessoas que vocês estão procurando aí para fazer o seu projeto. Se É você me permite, Saulo, quando alguém falar assim, você é um arquiteto estrela e não vai fazer, eu falei assim, pois eu falei assim, mesmo você achando que o seu projeto é pequeno, esse pequeno faz a minha estrela brilhar. Traz pra mim. Boa. Aí ó, Fechou? Boa. Carla Merchan. Carla mexendo, ó. Carlos Auro detonou que eu gostei dessa. O Tarcísio da arquitetura. Tarcísio da arquitetura. Termina as obras. Você Termina as termina as obras. horas. Muito bom, Legal, Saulo. legal. Valeu, galera. Ô, Saulo, gratidão aí por te receber aí, cara. Hoje do outro lado da mesa, apresentando a É sua até história, engraçado né, aqui olhar cara? pra vocês aqui e falar, opa, Muito sou eu. bom, hoje. muito bom. Gratidão aí pela sua contribuição. Adorei a sua história. Tenho certeza que você vai muito longe, porque Amém. é diferente, o seu escritório é diferente, o seu trabalho é diferente. E vocês também, você e a Carol, são pessoas maravilhosas que a gente gosta muito. E conte sempre conosco. Gratidão aí por compartilhar aí com todos nós aí Valeu, a galera. sua história. E tamo junto. Obrigado por último, obrigado pelo espaço, pelo momento aqui de falar um pouco da minha história. E muita gratidão a todos os membros, cara, ao BNI. A minha empresa renasceu dentro do BNI. O BNI é um divisor de águas na minha vida. E espero realmente que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive. Com certeza. Então, muito obrigado a Valeu, todos. gratidão pessoal, Valeu, vocês que galera. chegaram Obrigada. até aqui. Gratidão também aos nossos apoiadores, Renan da Reis Caçambas, Laércio da Casa e Arte, Guilherme da Gelan e E o sem esquecer do Nelson da nossa STH. Gratidão a todos, fiquem com Deus e até o próximo. Valeu, galera. Obrigado. Muito bom, mano. Boa. Foi top, velho. Muito bom. Quanto tempo deu? Deu 60 Deu minutos. quase isso. Caraca, 60 Teve minutos. os 15 do outro, mais uns 40 É que eu, agora. Henrique, acho que